Olá, meus alunos, eu vou estar aqui com mais uma videoaula, fazendo a correção da lista de exercício para vocês, e essa lista tem como tema Lei das Combinações Químicas, né? Então, espero que você deixe seu like, deixe seu comentário e também inscreva-se no canal. Então, vou estar aqui mostrando para vocês as leis, né? As 3 leis ponderais que a gente estudou, que é a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. Né? Então, a gente estuda essas leis ponderais. Né? Então, tia Ivo, o que é leis ponderais? Né? São relações matemáticas estabelecidas com as massas das substâncias, pessoal, de uma reação química. Né? E as 3 leis, as leis que eu falei para vocês. Né? A lei da conservação da massa, de Lavoisier, a lei das proporções definidas de Proust e a lei das proporções múltiplas de Dalton, né? A lei aqui das proporções múltiplas de Dalton. Então, vou aqui para a nossa primeira questão do exercício, né? Da nossa lista de exercício, que tem como tema as leis ponderais, né? Então, a primeira questão diz o seguinte: a frase do nada, nada em nada, nada pode transformar-se, relaciona com as ideias de, né? Uma frase que relaciona com as ideias de Lavoisier, né? Que Lavoisier é muito conhecido pela seguinte frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, que a alternativa aqui, pessoal, é a alternativa D, né? Não é a letra A, porque aqui é a lei das proporções múltiplas, né? Então, a B também não é, porque é a lei das proporções definidas, né? Então, também a C não é, né? Porque aqui trabalha com a lei das transformações gasosas, que aqui trabalha com a lei da transformação isotérmica. E também a E não é, porque é a lei das proporções volumétricas constantes, né? A questão 2, pessoal, diz o seguinte: assinale a opção que completa corretamente a seguinte frase. A lei de Lavoisier diz que no sistema fechado, letra A soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Então, aqui a alternativa aqui de cara, né, correta, é a letra A, porque a lei da conservação da massa, né, de Lavoisier diz que se uma reação química for realizada em um sistema fechado, pessoal, a soma das massas dos reagentes será igual à soma das massas dos produtos. Então, a alternativa A é a alternativa correta, né? A B não é, né? Então, C também não há conservação, tá? Essa alternativa está errada. D, os átomos e as moléculas se movem todos às mesmas velocidades, também está errada. E a E, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção, também está errada. Então, 3, pessoal. Quando 96 gramas de ozônio se transformam, né, se está se transformando aqui, eu estou falando de reagentes, pessoal. Aqui é o reagente, né? Vai ser aqui o reagente. Completamente, a massa do oxigênio comum produzida, quando eu estou falando aqui em produzida, eu estou falando dos produtos, é igual a, então, a mesma quantidade de massa, pessoal, que eu tenho nos reagentes, a mesma quantidade, né? Se tem aqui nos reagentes 96 gramas, né? Se eu vou ter 96 gramas, que é do ozônio, e vai ser transformado aqui na massa de um oxigênio comum produzida, né? Se vai formar o produto, essa mesma quantidade de massa que eu tenho no início, eu vou ter no final da reação. Vai continuar 96 gramas, né? Porque, segundo a lei de Lavoisier, em um sistema fechado, né, que a gente vai considerar aqui um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes será igual à soma das massas dos produtos. Então, a mesma quantidade de massa que eu tenho nos reagentes, eu vou ter que ter nos produtos. Então, aqui a alternativa correta, a alternativa é. Indo aqui para 4, pessoal,
trabalhando com a lei de Lavoisier, observe a seguir uma tabela que relaciona certos dados obtidos em algumas reações de sistemas realizados em laboratórios sem excessos, né, de reagentes. Então, nós temos aqui reagentes, né, e temos aqui os produtos. Nós temos aqui, pessoal, ó, reagente, né, 2 reagentes, reagente 1 mais reagente 2, produzindo os produtos. Vou sempre colocar aqui uma setinha, viu, para que vocês possam compreender melhor. Depois da seta, eu tenho os meus produtos, né? Antes da seta, eu vou ter os reagentes. Então, aqui vai ser tudo somatório. Vou colocar aqui o sinal de mais, porque eu tenho 2 reagentes em cada situação. Então, na primeira situação aqui, pessoal, na primeira linha, o que é que você vai fazer? A mesma quantidade de massa que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos. Então, nos produtos, eu tenho 132 gramas de gás carbônico. Eu tenho que ter aqui nos reagentes, né, distribuído aqui nesses 2 reagentes. Só que ele já me deu o segundo reagente já está aqui com 96. Então, quanto é que falta para formar 132 gramas? Quanto é que falta? Então, só é você pegar massa. Eu posso pegar aqui, ó, essa massa aqui representada por A, né? Eu posso fazer aqui massa A, né? A massa A vai ser igual a essa massa aqui dos produtos, né? 132 gramas menos 96, pessoal. Vai dar igual a 36, pessoal. Então, a massa A que está faltando é 36 gramas, né? Somando com 96 vai dar 132 gramas. Então, indo aqui para a segunda situação, ele me deu 12 gramas de gás hidrogênio. O B, aqui a gente ainda não sabe, né? A gente vai procurar, mas ele já deu aqui o produto final, que é 68 gramas. Então, essa mesma quantidade aqui de 68, eu tenho que achar nos meus reagentes. Eu já tenho 12 gramas, que é o primeiro reagente que ele deu. Para formar 68, está faltando quanto, né? Então, eu vou colocar massa, né? A massa B, que é a massa que a gente vai trabalhar agora, a massa B, vai ser igual a 68 menos 12, né? 68 menos 12, que é a massa que eu já tenho dos reagentes, que vai ser igual a 56. Né? Então, aqui você já achou da primeira situação e da segunda situação, né? O que estão faltando. Na terceira situação, pessoal, ele me deu 80 gramas de cálcio metálico e C gramas de gás oxigênio, que eu também não sei, né? Vou procurar. Mas só que a massa do produto é 112 gramas de óxido de cálcio, né? Então, essa mesma quantidade que eu tenho aqui, eu tenho que achar nos meus reagentes. Só que eu já tenho 80, né? Quanto é que falta para formar 112? Então, você vai botar massa de C igual a 112, né? 112 aqui, menos 80, né? Que é o que eu já tenho lá dos meus reagentes. Então, vai dar quanto, pessoal? 32 gramas, né? 32 gramas. Então, aqui eu já achei a massa de C. Na quarta situação, pessoal, eu tenho 448 gramas de ferro metálico, mais 256 gramas de enxofre, formando aqui o D, que eu não sei qual é o valor do produto. Então, quando eu somo aqui 448 mais 256, eu vou achar a massa do meu produto, que tem que ser igual à massa dos reagentes, né? Então, a massa, colocar aqui do ladinho, né? Massa de D vai ser igual à soma dos 2 reagentes, né? Só é você somar 448 mais 256, que vai dar 704. Né? Então, esse é o valor, né? Tanto para os reagentes quanto para os produtos. 704
do lado dos reagentes e 704 do lado dos produtos. Agora, indo para a próxima situação, eu tenho gramas de hidrogênio, 56 gramas de oxigênio e 63 gramas de água. No meu produto está dizendo aqui que é 63 gramas. Essa mesma quantidade de grama tem que ter aqui nos reagentes, só que eu já tenho 56 gramas. Está faltando quantas gramas para formar 63? Então, vou colocar aqui massa de E igual a 63 menos 56, igual a 7, né? Está faltando 7 gramas para somar 56 aqui no reagente e dar 63, né? Então, a mesma quantidade que der aqui nos produtos tem que dar aqui nos reagentes. Indo para a última situação, pessoal, eu tenho 48 gramas de magnésio, o F aqui eu não sei ainda, mas no produto eu tenho 80 gramas de óxido de magnésio. 80 gramas de óxido de magnésio tem que ser a mesma quantidade dos meus reagentes, mas nos reagentes eu já tenho 48. Então, quanto é que está faltando para formar 80? Então, vou colocar massa de F, né? Massa de F, que vai ser igual a 80 menos 48, pessoal. Quanto é que vai dar aqui? 32 gramas. Então, aqui, essa é basicamente isso. E agora a gente vai descobrir qual é a alternativa correta, né, de acordo com os nossos resultados. Com base na lei de Lavoisier, indique os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A, B, C, D, E e F. Na primeira, a gente encontrou, aqui na primeira, a gente encontrou 36. Então, você vai eliminar a A e vai eliminar a E. Na segunda, que observando a segunda aqui, ó, massa B, você encontrou 56. Na segunda, você vai eliminar a B, que não está correta, e vai ficar C e D para você decidir, né? Então, você tem 56 e 56. Mas na massa C, você tem 32 gramas, né? O que também aqui tem 32, 32. Na massa D, você tem 704. O que tem aqui também 704, 704. Na massa E, você tem 7 gramas, né? E aqui também tem 7 gramas e aqui tem 7 gramas. Só que na última, que é a F, a gente encontrou 32 gramas, né? 32 gramas e não 42. Então, você já elimina a D e a alternativa correta fica sendo a alternativa C, né? Que é 32 gramas somados a 48, que vai dar igual a 80. Então, 5. Os pratos A e B de cada balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com a palha de aço em lugar do papel, como você observa aqui na imagem. Após cada combustão, observou-se que, letra A e B no mesmo nível, A e B no mesmo nível, B, A abaixo de B e A abaixo de B. C, A abaixo de B, A acima de B. D, A acima de B e A abaixo de B. E é A abaixo de B e A e B no mesmo nível. Então, aqui, pessoal, observando aqui a situação, pessoal, quando o papel aqui é queimado, né, quando o papel é queimado, forma-se um gás e vapor de água, né, que abandonam o sistema, né, o sistema aqui que é aberto, né, em um sistema fechado as massas se conservariam. Né, como o sistema é aberto, o gás e o vapor de água, eles escapam, né, fazendo com que o prato A fique mais leve do que o prato B. Né? Então, aqui seria A
que a resposta vai ser A, acima de B. No caso de queimarmos a palha de aço, né, vamos supor que queimarmos aqui a palha de aço, formam-se, né, quando queima a palha de aço, formam-se óxidos de ferro, que permanecem no sistema, fazendo com que o prato B fique mais pesado do que o prato B fique mais pesado do que o prato A. Então, aqui a resposta, pessoal, é A, abaixo de B. Né? A alternativa correta aqui vai ser a alternativa D, né? A acima de B e A abaixo de B. Então, aqui vai ser a D. Indo para a próxima questão, pessoal, questão 6. Os seguintes dados se referem à decomposição da amônia. Né? Aqui a decomposição da amônia. Temos aqui a tabela, né, com a decomposição da amônia. A amônia é o nosso reagente, se decompondo aqui em nitrogênio mais hidrogênio. Letra A. Use a lei de Lavoisier para prever os valores que faltam. É bem simples, pessoal. Você só vai calcular aqui esses valores que estão faltando. Então, a mesma quantidade que eu tenho aqui nos reagentes, eu tenho que ter aqui nos produtos, né? Então, eu tenho letra A aqui, ó. Colocar aqui. Amônia, né? Amônia. Aí tem a seta, que antes da seta é os reagentes e depois da seta é os produtos, né? Então, tem nitrogênio mais hidrogênio, né? Aqui eu já vou responder a A e a B. E aqui na primeira linha. Primeira linha. Vou ter amônia com 17 gramas, né? 17 gramas, igual, que essa setinha pode estar representando igualdade também, viu, pessoal? Igual a, se eu tenho 3 gramas se eu já tenho 3 gramas de hidrogênio, pessoal, quanto é que está faltando para formar 17? Né? Então, está faltando 14. Então, faltando aqui é 14. Na segunda linha, pessoal, segunda linha, 34, né, que é dos meus reagentes, 34 gramas, igual a 28 que eu já tenho aqui dos produtos, que são 2 produtos, né? Eu tenho 28. Para formar 34, pessoal, somando com 28, está faltando quanto? Vai estar faltando aqui 6 gramas, né? 6 gramas. Então, aqui vai ser 6. Terceira linha, pessoal. Vamos aqui para a terceira linha. Vou ter 51 gramas de 51 aqui de reagentes, igual a 9, né, que eu tenho aqui do hidrogênio, 9 gramas. Para dar 51, pessoal, está faltando quanto? 42 gramas, né? Então, essa aqui é a resposta da letra A, pessoal. Indo aqui para B, né, vou apagar aqui para a gente fazer aqui a B, viu? Vou apagar tudo isso para a gente aqui ir para B. Indo aqui para B, ele quer a lei de Proust, né? A lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. A lei de Proust aqui que vocês vão fazer, vocês vão pegar a massa do nitrogênio, né? Vocês vão pegar aqui a massa pela massa do hidrogênio. Você vai colocar a massa, qual é a massa aqui do nitrogênio? 14, dividido pela massa do hidrogênio, que é 3, vai ser igual, na segunda linha, 28, dividido por 6, que vai ser igual a 42
dividido por 9. E se você for dividir cada um, pessoal, essas proporções aí, se você dividir 14 dividido por 3, a proporção vai ser a mesma para todos, né? Vai ser igual essa mesma proporção, que é de 4,66, né? Então, essa é a lei de Proust, só é isso que vocês têm que fazer. Vamos aqui para 7, pessoal. O óxido nítrico foi estudado em laboratório na decomposição de diferentes quantidades dessas substâncias. Os resultados foram: nós temos aqui a decomposição do óxido nítrico, nitrogênio, formando nitrogênio mais o oxigênio. Mostre que esses resultados estão de acordo com a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, e a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas, né, pessoal? De Lavoisier, né? Aqui na primeira linha, você só vai fazer a seguinte forma, né? Colocar aqui, primeira linha, vai ser 15 igual a 7 mais 8, né? Então, tem que dar o mesmo resultado. Você tem 15 nos reagentes, quando você soma 7 mais 8, vai dar 15 também. A segunda linha é só para você organizar. 30 igual a 14 mais 16. Na terceira linha, igual a 60, que é 28 aqui do primeiro produto, mais 32 gramas do segundo produto. Quarta linha vai ser igual a 90, né, dos reagentes, que os produtos é 42 gramas, mais 48, né? Quando você soma, pessoal, esses produtos, vai dar o mesmo valor dos reagentes, né? Então, essa é a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, né? Se as massas estão corretas, aqui se as massas se conservam, então está de acordo com a lei de Lavoisier. Já a lei de Proust, pessoal, essa lei diz que, independentemente da forma como uma substância é formada, a sua composição química é sempre a mesma. Então, nós temos aqui, pessoal, como é que eu vou fazer aqui a massa do nitrogênio dividido pela massa do oxigênio. Vai ser igual a 7 dividido por 8, que vai ser igual a 14 dividido por 16, que vai ser igual a 28 dividido por 32 gramas, que vai ser igual a 42 gramas dividida por 48 gramas. Se você dividir, pessoal, começando aqui pelo primeiro, 7 dividido por 8, né, vai dar sempre a mesma proporção, né? Então, vai dar sempre esse resultado, 0,875. Né? Então, questão 8, pessoal. Considere o sistema a seguir em que os átomos são representados por bolas, né? A gente vai trabalhar com o modelo de átomos esféricos de Dalton, né? Em relação à imagem, podemos afirmar que ela apresenta, né, letra A, 21 átomos, B, 6 substâncias, C, 5 moléculas, D, 4 elementos químicos diferentes e E é uma mistura. Então, a gente vai ver aqui, pessoal. Na primeira, pessoal, se você for somar aqui as esferas presentes na imagem, né, que representa o número de átomos, cada esfera aqui representa um número de átomos, a gente vai ter 20 átomos, né? Só é contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, são 20 átomos, né? E não 21. Aqui na B,
Para você determinar o número de substância, basta você contar o número de moléculas que não se repete. Então, quando você conta aqui o número de moléculas que não se repete, a alternativa B não está correta. A C, pessoal, para você determinar o número de moléculas, pessoal, basta contar, né, os grupos, basta você somar os grupos individuais de átomos, né? Basta você somar os grupos individuais de átomos, quantidade de moléculas. Então, se você for somar aqui, eu tenho uma molécula, aqui é mais uma molécula, né? 3 moléculas, né? 1, 2, 3. 4 moléculas, 5, 6. Então, aqui a C não está correta também. D, pessoal. 4 elementos químicos diferentes. Como é que você vai determinar o número de elementos químicos, pessoal? Basta contar o número de esferas diferentes, né, presentes na imagem. Basta você contar, porque cada esfera representa um elemento químico, né? Você sabe que as esferas iguais é o mesmo elemento químico. Então, você vai contar aqui, ó. Então, você tem 3 cores, né? Um azul, uma vermelha e uma preta. Então, as imagens aqui, né? Esse sistema está me dizendo que eu tenho 3 elementos químicos. Um preto, um azul e um vermelho. A alternativa aqui correta, pessoal, vai ser a E. É uma mistura, porque há mais de um grupo de substância, né, grupo de átomos, por isso que as outras alternativas também estão incorretas, né? Então, a alternativa é. Questão 9, pessoal. Em um recipiente fechado, ocorre a reação representada no modelo a seguir, no qual cada bolinha simboliza um átomo, né? Cada bolinha vai simbolizar um átomo. Baseando-se nesses dados, pode-se afirmar corretamente que letra A. O número de moléculas antes da reação é diferente do número de moléculas após a reação. B. Há 5 elementos químicos participando no processo. C. A quantidade de átomos no início é maior que a quantidade de átomos no final. D. 2 substâncias reagem e formam 2 novas substâncias. Pessoal, nós temos aqui um sistema, vamos trabalhar novamente com o modelo de átomo esférico de Dalton, né, em que essas esferas representam os elementos químicos, né, e formam aqui as nossas substâncias, né. Cada bolinha, né, vai representar um elemento químico. As bolinhas iguais são representadas pelo mesmo elemento químico. Se eu tenho bolinhas pretas aqui, eu quero dizer que eu tenho o mesmo elemento químico. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas verdes, é o mesmo elemento químico. Então, eu vou considerar um elemento químico, só que ele está se repetindo nas substâncias, né? Então, aqui, pessoal, letra A. O número de moléculas antes da reação. Quantas moléculas eu tenho aqui antes da reação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É diferente do número de moléculas após a reação? Após a reação, que é aqui depois da seta, né? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não pode ser a letra A, continua a mesma. B. Há 5 elementos químicos participando no processo, né? Vamos supor aqui, quantos elementos químicos eu tenho participando? Eu não vou considerar os repetidos. Eu tenho um elemento químico, 2 elementos químicos, 3 elementos químicos, 4 elementos químicos, pessoal. Então, eu não tenho 5, né? Eu vou ter 4. Eu não vou considerar os repetidos, né? Eu tenho uma bolinha azul, uma bolinha branca, uma bolinha verde e uma preta. Então, eu tenho 4 elementos químicos, não é a B. C. A quantidade de átomos no início é maior que a quantidade de átomos no final? Não, né? Não tem essa maior quantidade, tem que ser a mesma quantidade de átomos. A mesma quantidade de átomos que eu tenho no início, eu tenho que ter também no final da reação. Tem que ter a mesma quantidade, pessoal. Vamos supor aqui. Eu tenho aqui uma
reação, né, aqui da formação da água, mais O2, formando a nossa molécula de água, né? Vou colocar aqui ela. Então, pessoal, essa mesma quantidade de átomo que participa aqui nos reagentes tem que ser a mesma quantidade de átomo que participa, que vai estar nos produtos. Eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio. Nos produtos, eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio. Nos produtos, eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio, né? Então, se você observar aqui, o oxigênio, pessoal, que vocês vão trabalhar balanceamento das equações químicas no segundo ano, né? Então, a gente vai fazer o balanceamento das equações químicas pelo método da tentativa. Não se preocupe agora. Você vai usar o número à frente das substâncias, né? Que esse número é chamado de coeficiente estequiométrico, que multiplicando com o índice vai dar a quantidade de átomo. Observe aqui, né? Você não precisa se preocupar agora. Como eu tenho 2 átomos aqui de oxigênio, eu tenho que ter 2 aqui. Então, eu vou usar um número à frente da minha substância, né, que vai multiplicar por 1, né? Eu vou utilizar aqui o 2, por exemplo, né? Que é o meu coeficiente estequiométrico. Esse 2 tanto vai multiplicar o índice do hidrogênio, quanto também vai multiplicar o índice, que aqui é como se tivesse 1, o índice do oxigênio. Então, 2 vezes 1, eu vou ter 2 oxigênio. 2 vezes 2, eu vou ter 4, né, hidrogênio. Então, essa mesma quantidade de hidrogênio que apareceu aqui nos produtos, eu tenho que ter também nos reagentes. Então, eu vou colocar um número aqui pelo método das tentativas. Colocando um 2 aqui, pessoal, quando eu multiplico 2 vezes 2, eu vou ter 4 hidrogênio. E aqui também eu vou ter 4 hidrogênio. E aqui é como se tivesse um 1, né? Quando não tem um número, é como se eu tivesse aqui um 1. 1 vezes 1, eu vou ter 2 oxigênio nos reagentes e vou ter também 2 oxigênio nos produtos. Então, a mesma quantidade de átomo que participar, né, aqui nos meus reagentes, a mesma quantidade, eu tenho que ter lá também nos meus produtos, viu? Tenho que ter nos produtos. Não precisa você se preocupar agora, só para explicar para vocês aqui essa C. Por isso que não está correta. D. 2 substâncias reagem, né? Eu tenho 2 substâncias, né? Porque eu não vou contar com as substâncias iguais. Eu vou só eliminar aqui, ó. Não vou contar com as substâncias aqui que se repetem, né? Eu tenho 2 substâncias que reagem e formam 2 novas substâncias, né? Eu tenho aqui essa substância que está com a bolinha verde e depois da seta, na formação dos produtos, né, ela se reorganizou e formou uma nova substância, né? Então, o que aconteceu? A bolinha aqui foi trocada, está com a bolinha preta. E já nas bolinhas aqui branca, né, nesse elemento químico aqui, o que aconteceu, né? Ficou aqui as 2 bolinhas verde. Então, aconteceu aqui a formação de 2 novas substâncias. A alternativa correta é a alternativa D, né? Vamos aqui para a próxima questão. Questão 10, pessoal. Em todos os sets de desenho dessa questão, esferas de mesma cor indicam átomos de um mesmo elemento químico. E esferas de cores diferentes, átomos de elementos distintos. Ó, observe. Esferas de mesma cor indicam átomos de um mesmo elemento químico. E esferas de cores diferentes, átomos de elementos químicos, né, diferentes, distintos. O desenho abaixo representa moléculas inicialmente presentes em um sistema, né? Nós temos moléculas aqui com esferas na cor amarela e aqui nessa cor aqui mais puxado para o roxo, né? Após uma reação química envolvendo essas moléculas, sabe-se que o sistema final corresponde um dos desenhos abaixo. Analise-os e conclua qual deles corresponde à situação final do sistema. Justifique para cada um dos desenhos
porque ele pode ou não representar o sistema final, né? A gente vai ter que representar aqui um sistema final. Essa é a representação do sistema inicial e a gente está procurando o sistema final, né? Que a gente vai observar agora nas alternativas, né? Então, aqui, pessoal, nós temos A, B, C, D, E e F, né? Então, temos essa representação e vamos aqui explicar o que está acontecendo nesse sistema. Então, pessoal, observando aqui, a gente vai usar uma letra que vai representar aqui o símbolo, né? Então, eu vou usar aqui o X. Você pode usar qualquer uma, pessoal, mas vou usar o X para o símbolo do elemento representado na esfera roxa, né? Aqui a cor roxa. E vou usar o Y, né, para representar a esfera amarela, né? O Y vai representar a esfera amarela. Representa a esfera roxa, né? E o Y representa a esfera amarela. Nessa alternativa A e B, pessoal, não pode representar a situação final. Por quê, tia Iva? Porque, pessoal, desaparecem átomos de X, que é a cor roxa. Está desaparecendo átomos de X. E aparecem átomos de Y. E aparecem átomos de Y. Então, por isso que não é essa alternativa A e B. Então, você tem que ir de acordo aqui, pessoal, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 de cada, né? Você tem que contar aqui, ó. Então, vou ter mais de 6 nesse sistema A, que é o átomo de Y, né? E vai desaparecendo aqui, pessoal, ó. Se eu tenho 6, aqui só apareceu 3, né? Átomos de X, então desapareceram. Na C, vou colocar aqui a C, e já vou aqui para F. Na C e F, pessoal, não pode representar a situação final, por quê? Porque desaparecem átomos de X, que é a cor roxa, né? E de Y, né? Então, C jamais poderia representar, né? Porque aqui apareceu a cor vermelha, né? Representada em outra cor, não tem nada a ver com o sistema inicial lá, que é esse sistema aqui, ó, com cores roxa e amarela. A D, pessoal, também não representa a situação final, porque desaparece os átomos de Y, a alternativa E, né? Está correta, se você for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos roxos. E o amarelo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o sistema final aí vai ser representado pela E, porque a quantidade de X e de Y mantém inalterada, né? E os átomos apenas se recombinam, pessoal, formando as moléculas, né? Nós tínhamos moléculas de X2, né? E moléculas de Y2, em que elas se uniram, né? Se reorganizaram, se combinaram e formaram moléculas de XY, né?